Olá! A atividade de hoje é a atividade de número 7 do roteiro 4, os jogos. Atividade de número 1. Ana e Silvia estavam brincando de preencher um quadro numérico. Cada uma tinha um quadro com o primeiro número preenchido. As duas combinaram de preencher em um determinado tempo estipulado por elas. Ao final, elas conferiam para ver quem havia acertado mais. Observe os quadros preenchidos por elas e veja quem ganhou. Então, veja só. A Ana e a Silvia, elas estavam brincando com o jogo. Como funcionava esse jogo? Tinha essas duas cartelas, né, que é o quadro da Ana e o quadro da Silvia, e cada quadro só tinha o primeiro número escrito. Então, elas tinham que completar o quadro todo, né, com uma sequência numérica, a partir do número que estava colocado, né, no primeiro quadradinho. O quadro da Ana, o primeiro número era o 500. Então, ela foi fazendo a sequência numérica, 501, 502, 503, 504. Então, ela foi preenchendo esse quadro aqui, ok? Até terminar. O quadro da Silvia, tinha o número 600 para início. Então, era um número diferente, né? Então, ela continuou 601, 602, 603, 604. Então, assim, ó. Observando os quadros, quem vocês acham que venceu a brincadeira? Quem foi que escreveu corretamente a sequência numérica, sem pular números? Conseguiu realizar a sequência corretamente. Então, você vai responder aqui, ó, na letra A. Quem ganhou a brincadeira? Coloca o nome da criança, a Ana ou a Silvia? E por que ela venceu? Né? Por que quem venceu por quê? Letra B. Localize os números que estão fora de ordem no quadro de quem perdeu e escreva-os abaixo na ordem decrescente. Então, veja só, primeiro vocês vão observar, né? Primeiro vocês vão identificar quem foi que perdeu, né? Vocês já identificaram quem ganhou na letra A. Então, vocês vão colocar ali o nome da criança que perdeu e vai escrever os números que estão fora da ordem no quadro dela. Só que vocês vão escrever na ordem decrescente. O que é ordem decrescente? Vamos relembrar? A ordem decrescente, ela começa do número maior e vai diminuindo para o número menor. Né? Então, primeiro você vai escolher o maior número que está fora de ordem, depois o segundo menor número, o terceiro menor número e assim por diante. Agora, a letrinha C. Localize apenas os números pares e coloque-os em ordem crescente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar o quadro que está correto, tá? Só o que está correto. E você vai fazer o quê? Você vai olhar os números pares e vai colocar na ordem crescente. Então, primeiro você vai identificar os números pares, ok? Lembrando que os números pares são aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, qualquer número que seja, não importa quantos algarismos ele tenha, se ele terminar em 0, em 2, em 4, em 6 ou em 8, ele é um número par. Então, você vai selecionar esses números e colocar na ordem crescente. Na letra D, qual é o maior número ímpar que pertence ao número correto? Então, vocês vão olhar lá no final do quadro. Qual é o maior número ímpar que eu tenho? Então, vai escrever aqui na letra D. Número 2. Joana está brincando com um jogo de trilha. Ajude-a a chegar ao final fazendo os cálculos necessários. Observe as flechas que indicam cada direção a ser seguida. Então, aqui é um joguinho de trilha, né? Então, aqui nós temos as setas para dizer de onde você deve começar. Então, você vai começar aqui da saída e vai descendo
ok? É assim que vai fazer, até chegar aqui na chegada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler o que está escrito aqui e vai colocar a resposta nessa linha. Então, o que está escrito aqui, ó? O que está indicando, né? Número formado por 6 centenas e 9 unidades. Que número que é formado por 6 centenas e 9 unidades? Quanto vale 6 centenas? Vamos lembrar, uma centena vale 100, então 6 centenas vale 600, né? Eu tenho que contar o número 100 6 vezes. E 9 unidades. Então, que número que eu formei? 6 centenas e 9 unidades? 609. Aí, tá dizendo o seguinte, acrescente, aqui, ó, então você vai colocar aqui o número 609. Aí, você vai para o próximo, acrescente 5 dezenas a esse número. E aí, 609 mais 5 dezenas, quanto que é 5 dezenas? Uma dezena é 10, então, vou contar 5 vezes o número 10, que vai dar 50. Então, 609 mais 5 dezenas, que é 50, vai ficar 659. E assim por diante, ok? Na número 3, Carla, Lia e Rebeca e Ana são amigas e foram a um parque de diversões. Os carrinhos do brinquedo onde estavam são numerados. Coloque esses números em ordem decrescente. Então, olha lá, esse aqui são os carrinhos. Nós temos aqui o da Carla, que é 860, o da Lia, que é 753, o da Rebeca, que é 807, e o da Ana, que é 768. O que a gente vai fazer? Vai colocar na ordem decrescente. O que é na ordem decrescente? Nós já falamos, né? Você pega primeiro o maior número. Qual é o maior número dentre esses? Coloca ele. E depois dele, qual que é o maior? Né? Então, é assim que vocês vão fazer a atividade número 3. Atividade número 4, para finalizar. Carla e Lia estavam brincando de sortear bolas numeradas para formar número com elas. Como podemos ler o número que foi formado por elas no sorteio? Assinale a alternativa correta. Então, olha só. Os números sorteados foram o 2, o 5, o 6, o 9 e o 1. Que número que formou? Vocês se lembram que eu ensinei vocês a lerem os números pelas suas ordens e classes? Lembra disso? Então, para a gente poder ler esse número direitinho, o que a gente tem que lembrar? Temos que lembrar que essa é a primeira ordem, a unidade, essa é a segunda ordem, que é a dezena, e essa é a terceira ordem, que é a centena, né? Que forma o quê? A primeira classe, que é a classe das unidades simples. Depois, né, eu tenho aqui a unidade de milhar e a dezena de milhar, não é mesmo? Então, esse número, eu tenho a classe das milhares aqui, né? Então, que número que formou aqui, ó? 25 o quê? Né? Então, 25 o quê? Fala o nomezinho da classe que eu ensinei, né? E 691 nas unidades simples, ok? Então, vocês vão colocar um xizinho aqui, ó. Qual é a opção correta? Lembrando que aqui, ó, nesse número nós temos o quê? Duas classes, né? A primeira que é das unidades simples e das unidades de milhar, ok? E por hoje é só. Até mais, bons estudos!